Bem-vindos a mais um programa Gestão de Negócio. Hoje vamos dar atenção à nossa língua portuguesa. Isso mesmo, a língua portuguesa, que em certos momentos parece que ela foi completamente abandonada, porque é uma sopa de letrinha, uma sopa de abreviaturas que às vezes a gente recebe mensagem pelo WhatsApp ou recebemos e-mail que você lê, relê, torna a ler e não entende nada de nada, porque quem te mandou pertence a um grupo que eles se entendem entre eles e quem é externo ao grupo ou que passou dos 30 não consegue entender o que esses jovens estão conversando entre eles. Para discutirmos esse assunto, estamos tendo o privilégio de receber aqui em nosso estúdio uma grande professora, a professora Sônia Maria Moro do Nascimento, formada em letras, mestre e doutora em comunicação e semiótica pela PUC São Paulo. Professora Sônia Moro, seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaríamos de entender melhor o que está acontecendo com a nossa língua portuguesa, que esses jovens estão abandonando praticamente a língua, ou nós, que envelhecemos muito rápido e não estamos acompanhando o significado das abreviaturas que eles estão utilizando. Seja bem-vinda, professora. Agradeço a oportunidade e veja só, esta é uma questão que acaba intrigando a muitos nessa época. Nós que nos comunicamos por meio da linguagem verbal e também das linguagens não verbais, nos deparamos com essa situação. Nós sabemos que toda forma de comunicação humana, nós temos ali à nossa frente um outro elemento, que é o nosso interlocutor. Então, quando nós falamos, nós passamos uma mensagem para o outro. E a nossa língua portuguesa, ela já vem com uma certa, já se instala nela uma certa problemática. Porque o nosso português escrito, ele é diferente da nossa oralidade. No nosso dia a dia, sempre foi, a nossa oralidade é mais coloquial. Então, nós tiramos os S's finais das palavras, os R's finais, diminuímos as palavras e quando é a vez da escrita, isso se faz necessário. Então, essa divergência já é uma certa dificuldade entre a oralidade e a escrita. E nesse momento que vivenciamos hoje, em que tudo se tornou mais instantâneo, aí sim que a língua ficou mais abreviada. Então existe uma naturalidade na digitação dos jovens, porque a gente identifica quando é o jovem e quando é aquele que não é dessa geração, mesmo na digitação, eles abreviam tudo, eles vão montando o seu discurso, que a gente não identifica lá quando é pergunta, quando é resposta, então tudo ao mesmo tempo. E a nossa língua, como que é o domínio da nossa língua? Tanto na oralidade quanto na escrita, é assim, a oralidade, nós criamos essa habilidade ouvindo aqueles que falam bem. A escrita, a nossa habilidade, o nosso domínio da escrita é lendo, sabe? Aquela visualidade que nós temos com as letras, com as frases. Então, necessário se faz essa familiaridade, sabe? Esse destaque para a visualidade nas palavras escritas e para a escuta na oralidade. E como nós estamos vivendo essa experiência agora do encurtamento das palavras e de um discurso sem pontuação, nós estamos diante, sim, de um problema. E como dá para trabalhar isso, professora? Não tirar, porque os jovens são livres, todos somos livres, não pode ter boicote. Inclusive, teve uma grande discussão nesse Enem, que estavam querendo
anular provas que tivessem conteúdos determinados e chegou na instância judicial para decidir que não poderia se anular. Mas como a gente pode trabalhar isso no dia a dia com os nossos filhos, com as nossas crianças, com os nossos jovens? Porque há pouco tempo atrás, o discurso bonito, o texto bem escrito, sempre foi muito, lógico, continua sendo muito apreciado, mas a gente passou a não ver no dia a dia nosso, nas correspondências trocadas pelo WhatsApp, por e-mail. O que a gente pode fazer em relação a isso, professora? Essa é uma realidade e ela faz parte desse momento. Isso também é bem visto, mas já dizia um grande estudioso da língua portuguesa que a língua ela pode ser comparada ao nosso armário de roupas. Lá nós temos roupas adequadas para cada ocasião. E na língua é assim também. Então, a partir do momento que a gente compreende isso, nós temos toda essa diversidade linguística, forma de se expressar verbalmente, mas entendendo que para algumas situações eu tenho que fazer adequação. Então, para essas mensagens rápidas aí das redes sociais, não há problema. Mas já num banco universitário, em uma empresa, isso já faz a diferença. Então é importante que os nossos jovens entendam essa diferença, que para cada momento nós temos que usar a linguagem adequada. A diversidade ela é bem vista, se usada nos momentos adequados. E essas diferenças regionais, professora? Você pega norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Eu falo da diferença, por exemplo, de regiões não tão distantes. Pegar aqui noroeste do Paraná, sudoeste do Paraná. Você vai no sudoeste e escuta. Então, o que eles tomam de manhã? Eles tomam leite com café. E se você vai para o interior, é barriga, careta, caroça, e eles têm uma dificuldade no interior de se falar os dois R's e corrigir esse texto. E corrigir essa fala depois de uma certa idade. É difícil, porque todos eles falam. Inclusive, eu estive recentemente num culto, uma celebração, e chamaram justamente quem ia ler lá na frente que tinha essa dificuldade. Nossa, ele mal começou a ler, depois a gente só escutava os R, e quem estava ouvindo que não era daquela região ali, só escutava o R. E fica difícil corrigir, você depois tem que pegar um fonoaudiólogo para corrigir isso. Você vem aqui para a região noroeste do Paraná, subindo para Londrina, é a famosa curva. Então, isso eu estou falando coisa simples. Vamos pegar garoto, guri, piá, dentro do próprio português, formas diferentes de você chamar a mesma coisa, o mesmo produto, enfim. Atrapalha essas diferenças regionais para um português limpo, bonito e principalmente, que é o papel da língua, clareza? Bem, se nós só considerarmos a norma padrão da língua, a norma culta, aí nós vamos achar que isso atrapalha. Mas de verdade, em se tratando de cultura, essa diferença, essa variação linguística é maravilhosa, porque ela demarca a cultura de cada região. Mas nós temos isso, nós temos uma norma padrão, que daí, dependendo, quando a variação é muito alterada, um estudante que sai lá do norte ou do sul, que vem estudar mais ali em São Paulo, talvez tenha dificuldade para se adequar. Mas, em se tratando de cultura, é válido, é isso que distingue o nosso povo, a diferença do nosso povo. Aí eu volto a dizer, a história do armário da roupa. Nós sabemos que a norma culta para
muitas situações ela é a forma adequada e a gente também deve ter o domínio. Conversando recentemente com um colega que trabalhou numa instituição financeira, num banco, e eu trabalhei também na época do Telex, de mandar a ordem de pagamento por Telex, onde tudo tramitava via malote. Então tínhamos um cuidado rigoroso com os textos, para você não mandar um zero a mais, para você não mandar uma informação que não refletisse exatamente o que você queria, porque uma vírgula, uma sinalização mal posta, teria um destino completamente diferente daquilo que você queria se comunicar. E tudo bem, avançou, não tem mais o Telex, tem o e-mail, tem o WhatsApp, mas aquela linguagem bonita, polida, deu lugar às abreviaturas. FDS, final de semana, NOW. Então, você vai vendo uma abreviação e algumas palavras não é nem abreviar, eles aumentam, por exemplo, NOW, e acaba, eu pelo menos imagino, dificultando na hora de passar isso para o papel, numa redação. Isso acontece? Acontece. Nós encontramos ainda muitos textos dos alunos onde eles incluem esse tipo de escrita, porque é tão familiar no dia a dia que eles já não conseguem diferenciar, mesmo sabendo que numa redação nós temos que usar a norma culta da língua, isso aparece. Então, escrever bem é exercício. Praticar a norma culta, nós precisamos exercitar. Mas o que eu vejo é que se exercita muito mais essa outra forma abreviada, porque hoje o nosso aluno escreve muito mais, não nosso aluno, todas as pessoas escrevem muito mais do que escreviam antes. Então eles se comunicam muito mais porque, por causa dessa informalidade, facilitou a comunicação verbal nesses novos meios. E o português acaba sofrendo, de certa forma, e os alunos e as pessoas acabam distorcendo algumas palavras. E também os próprios corretores automáticos, né, professora, do sistema, que ao você escrever e ele corrigir, passa despercebido que você está escrevendo errado. Então isso é algo que facilita, sim, mas entra na questão do exercício, você deixa de se exercitar. Então você volta um pouquinho no tempo, as pessoas tinham mais habilidade de fazer cálculo de cabeça, por exemplo. Hoje, gente, é um absurdo. Você dá uma nota de R$10 para um caixa cobrar 8, cobrar R$7, precisa ir na calculadora para saber quanto que vai devolver de troco. Então as facilidades acabam nos atrapalhando, porque a gente para de exercitar. Um outro exemplo simples, o GPS, automatizado lá na central ou no celular, no smartphone ou na central multimídia do carro. Você vai tão tranquilo que esquece de exercitar para onde você está indo, os pontos de referência, que se tirar aquilo dali de você, olha, estou para dizer que tem gente que não consegue voltar para casa, de tão viciado e acostumado que estão com a sistemática. Mas é interessante a questão da comunicação, continua fazendo toda a diferença. Então, no próximo bloco, eu gostaria de entender um pouquinho melhor como a gente pode trabalhar e a importância da comunicação nesse trabalho de você vender a imagem da empresa, dentro da empresa você conseguir passar a mensagem que de fato você queira passar, ou mesmo em campanhas publicitárias, que a gente tem acompanhado algumas que trabalhada para passar uma mensagem e acabam passando outra mensagem que não tem nada a ver com aquela mensagem que era a intenção inicial. Então fique conosco, vamos aproveitar a presença da professora Sônia Moro no nosso programa, falando um pouquinho mais sobre a nossa língua portuguesa, a importância dela para o dia a dia, porque comunicação é essencial. Lembrando sempre
que empresa não negocia com empresa. São pessoas que negociam com pessoas. E para negociar, a comunicação faz toda a diferença. Então fique conosco que no próximo bloco vamos explorar um pouquinho mais os conhecimentos da professora Sônia Moro. Era uma vez uma garrafa PET. Veio a reciclagem e a transformou em tecido, vassouras, madeira plástica e até casco de barco. Você tem um papel importante nessa história. Colocar os plásticos, papéis, vidros e metais no lixo seco, separados dos restos de alimentos e outros materiais orgânicos no lixo úmido. Isso facilita o trabalho dos catadores, gera empregos e poupa recursos naturais. Mude de atitude, separe o lixo e acerte na lata. Governo Federal. Eu estou aqui para te apresentar a Unipar Social. Você sabia que a Universidade Paranaense é uma instituição comprometida também com a comunidade externa? É isso mesmo! Além de oferecer todo o suporte necessário para os seus alunos, ela investe todos os anos em mais de 300 projetos que beneficiam cerca de 1 milhão de pessoas, direta e indiretamente no seu raio de influência. E eu tenho mais uma boa notícia para te dar. Agora você fica por dentro de todas essas ações acessando o site social.unipar.br. Unipar Social, transformando projetos em benefícios. Então, combinado lá em casa amanhã depois do trabalho? Cara, amanhã não vai dar. Amanhã é meu dia de sofrer um acidente. Vai já? É, a pedra do esmeril vai soltar e esmagar meu olho esquerdo. Vou ficar te devendo. Programa Trabalho Seguro. A prevenção é o melhor caminho. Terminamos o bloco anterior conversando com vocês e explicando o seguinte, que empresas não negociam com empresas, e sim pessoas com pessoas. E a comunicação é essencial em todos os sentidos. E dentro da comunicação, tanto a mensagem que eu passo para a equipe que trabalha comigo, ou os relacionamentos entre clientes e vendedores, ou entre patrões e empregados, enfim, sempre neste meio temos a comunicação. Mas uma área que é essencial é a parte de publicidade, como trabalhar a questão da língua portuguesa dentro das mensagens e matérias publicitárias que são produzidas, porque muitas empresas acabam cometendo erros e pagam caro por esses erros, porque preparam toda uma campanha para passar uma mensagem e a mensagem chega lá na outra ponta completamente diferente. É o famoso telefone sem fio. Como você fala uma mensagem aqui, lá na outra ponta chega algo totalmente diferente do que foi planejado. E nada melhor para explicar um pouquinho isso para nós do que a professora Sônia Moro, que é mestre e doutora em semiótica, comunicação e semiótica. Vamos entender primeiro, professora, o que vem a ser a semiótica? Para a gente entender nesse contexto, eu fiquei curioso pela terminologia e justamente mais curioso para entender o papel do profissional como a senhora nessa questão de trabalhar a mensagem publicitária que vai sair e atingir de fato os objetivos esperados. Muito bem. A semiótica ela é uma ciência nova, ela é do começo do século XX e ela é então a teoria geral dos signos, ou traduzindo, a teoria das interpretações. Como
as mensagens significam as coisas. Como uma determinada palavra, qual é o potencial de uma determinada palavra para significar aquilo que a gente intenta significar. Mas de verdade, para a gente entender a semiótica, nada mais é do que como o nosso cérebro processa tudo aquilo que nos chega à mente. Então, uma mensagem por via de palavras orais, palavras escritas ou outros textos não verbais, como o caso da publicidade. E na nossa conversa anterior, acho que um ponto que vale ressaltar é que em toda comunicação nós temos aqui do outro lado um outro alguém com quem nós interagimos, mas a gente tem que levar em consideração o contexto, porque se eu disser algo e o outro não compreende, é porque ele não compartilha comigo o significado daquilo que eu falo. Então a semiótica ela vem estudar isso, né? Ela tem um olhar para isso. Por que que aquilo que eu expresso ou é entendido bem ou não é entendido pelo outro? E nesse caso específico, professora, se estuda o som também? O som sim. das palavras? A semiótica ela é a teoria de todas as linguagens. Eu perguntei porque eu lembro de um estudo no doutorado de um colega de sala que estava estudando o som da marca. A questão de como, dentro do Brasil e em outros países, como eles ouviam e o que significava aquela palavra. Porque a gente vê isso, algumas empresas trabalhando muito bem, que é o significado das palavras. O exemplo é a Pajero e Monteiro, que são carros, é o mesmo carro da Mitsubishi vendido com nomes diferentes, porque pelo significado da palavra em determinados países. E a gente vê outras empresas que não se preocupam em nada disso, ou pelo menos não foi consultar alguém entendido da área, ou um habitante, uma pequena pesquisa na rua para saber o que significava, o que ele ouvia e o que significava aquela palavra. A própria Pepsi pagou caro, fez um amplo estudo, os americanos vieram no Brasil para lançar uma bebida para competir com a Coca-Cola. E o nome da bebida era Josta. Toda a campanha publicitária, tudo que fizeram foi por água abaixo, justamente pelo nome que escolheram. Quer dizer, cometeram um erro de não cuidarem do nome que escolheram para o produto. Tem concessionária de veículos também, que lança marcas que é motivo de piada. Então, são cuidados que realmente precisa ser tomados. Sadia. Qual que é o significado dessa palavra aqui no Brasil? Vamos para os países que na época compravam produtos da Sadia. O que significa? Como eles ouviam, como eles conseguiam falar, pronunciar a palavra sadia. Então, a semiótica estuda, entre outras coisas, isso também. Muito interessante essa sua fala, porque se da forma como expressamos, ela não criar um referencial para o outro, então a nossa mensagem ela é praticamente nula. Então essa é a importância de se compreender o contexto, de se entender com quem é que nós queremos tratar, com quem é que nós estamos falando, se essas pessoas partilham dos mesmos referenciais que nós, porque uma sonoridade de verdade para nós brasileiros, e não nesse contexto tão geral, pode ser assim, para nós dessa região, porque a gente trabalha muito com publicidade também regional, como faz a diferença? Então tem que soar familiar. A mensagem ela tem que criar uma certa familiaridade ou uma certa similaridade. Similaridade é quando as ideias se aproximam porque elas têm uma certa semelhança com a aparência física. Isso pode ser uma cor, uma forma. E a familiaridade é porque você já escutou algo perto daquilo, familiar àquilo.
aí a gente estreita, sabe, essa relação entre o emissor e aquele que recebe. Por isso, da importância na hora de organizar a mensagem, tanto o seu discurso verbal, seja na empresa, seja em relações pessoais, sabe, de estar, aquele velho bordão, falar a mesma língua. É estabelecer entre os signos daquele que emite e daquele que traduz o signo essa familiaridade para que a mensagem chegue até ele de forma clara, objetiva. E quando a gente fala de propaganda, professora, como isso é trabalhado? É feita uma pesquisa? Quais são as etapas para se trabalhar uma propaganda que vai surtir o resultado esperado, que é que quem está lá na outra ponta receba exatamente a mensagem que foi passada? Como que ocorre esse processo na área de comunicação? É mesmo, é um processo. Primeiramente, aquele contato com o cliente, para que a gente possa explorar dele todas as informações. Depois, se faz necessário executar uma pesquisa de mercado, sabe, para saber a opinião das pessoas sobre um determinado produto e às vezes até experimental mesmo, de se experimentar o produto, ter a certeza para qual público você quer direcionar aquela propaganda. Aí sim você vai construir todo o discurso, e esse discurso tanto é verbal quanto não verbal, e ele tem assim uma configuração para o meio em que ele será veiculado. Se é para a TV, se são para as mídias sociais, se é para o rádio. Então é uma linguagem que ela tem que se corporificar no meio, ela ganha corpo a partir do meio na qual ela é veiculada. Para o rádio, não é a mesma propaganda que seria para a televisão. O conteúdo, sim, mas não o jeito de mostrar esse conteúdo. Então, é uma comunicação preparada para cada meio. Isso é interessante porque me chamou muita atenção. E olha como a gente não percebe determinadas coisas. Não é não perceber, desconhece. Quando, alguns anos atrás, tivemos um aluno que veio para fazer o vestibular e precisava de um intérprete de Libras para ele. E naquele momento que ele pediu o intérprete, eu fui questionar para entender por que ele precisava do intérprete, porque eles leem de forma diferente de nós. Eles não entendem como a gente entende, então eles precisam de um intérprete para traduzir o que está escrito ali na linguagem que ele entende. Então ele tem menos, na linguagem de sinais, menos diferenças entre as palavras do que nós. Então entra nessa linha aí de como você vai se comunicar e a pessoa na outra ponta vai entender essa mensagem. E algumas propagandas, inclusive, causam polêmicas. Por exemplo, a propaganda do Banco Itaú, que escreveu digital. Olha a polêmica e o que causou, porque trocou e deixou o U lá no final. Esse tipo de propaganda atrapalha, professora, quando gera uma crítica massiva por estar estampando um erro de português lá na propaganda, mesmo que o interesse era divulgar a marca? Não chega a prejudicar, porque a partir do momento que gera polêmica, é porque o receptor sabe o correto. E por parte da publicidade é o que nós chamamos de criatividade, sabe? Reforça a marca, sabe? Digita U, reforça a marca. E é isso, quanto mais polemiza, a comunicação se torna mais eficaz. Quem sabe, sabe. Então, sempre, cada um na sua área, mostrando a real importância. E, no caso específico, a importância da língua portuguesa e também da abreviatura, da forma diferente de se comunicar, quando o objetivo é que se comuniquem.
Se o jovem está escrevendo mais, ganhamos que ele está se escrevendo mais, está se comunicando mais. Se estão se entendendo, então cabe a nós trabalharmos para fortalecer a nossa língua. E como se fortalece? Lendo, lendo, lendo e lendo. É o que a gente espera que esse volume de escrita também se transforme em volume de leitura, que os nossos jovens e os adultos também passem a ler mais. E você que está aí nos prestigiando, tenha certeza que a nossa língua está se fortalecendo cada vez mais e cabe a cada um de nós, antes de pensarmos numa segunda língua, aquela preocupação de ter uma segunda língua, depois uma terceira, voltar aos bancos escolares, no sentido de voltarmos a nos preocupar com a nossa língua portuguesa. Então, muito obrigado, professora Sônia Moro, por estar aqui conosco e agradeço vocês também por estar nos prestigiando. Termina aqui mais um programa Gestão de Negócio. Escreva para nós através do nosso e-mail tv@unipar.br. Encaminhe lá mais sugestões de programas, de temas que teremos o prazer de procurar atendê-los. Muito obrigado pela sua audiência.